Queridos amigos, senhoras e senhores, bondosas irmãs e irmãos, que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estar retornando para este programa das nossas noites de terça-feira, Amor e Sabedoria de Emmanuel, aonde nós vamos nos intercambiando nas vibrações da fraternidade, da caridade operante, a partir do instante em que vamos trocando experiências em torno do estudo da doutrina espírita, nos seus princípios básicos, e exatamente nesse espaço em que trazemos o pensamento, a vida e a obra de Emmanuel ao lado de Chico Xavier, nós sempre ressaltamos que o nosso intuito principal, e era o objetivo de Emmanuel, desenvolver os princípios doutrinários, mas acima de tudo manter a nossa fidelidade ao pensamento de Allan Kardec, de toda a equipe coordenada pelo Espírito de Verdade. E nós estamos hoje então dando continuidade ao estudo da tarefa dos guias espirituais, quando lá atrás começamos contando aquele momento único, importantíssimo na vida de Chico Xavier, quando em 1931 o seu benfeitor Emmanuel se fez presente a definir ali aquele movimento que iria iniciar num grande trabalho que legou para todos nós uma obra ciclópica, uma obra de valor transcendental, não só em nível dos livros que foram publicados a partir da coordenação de Emmanuel, mas também pela própria vivência mediúnica de Chico Xavier, a definir para nós a importância da aplicação dos conceitos doutrinários que nós vamos aprendendo nas nossas ações do dia a dia. Porque o médium, como aprendemos com Allan Kardec no Livro dos Médiuns, é a alma mais necessitada que recebe o mandato para se soerguer no tempo e no espaço na obra divina. Então, nós gostaríamos de iniciar o nosso trabalho dessa noite abraçando a todos que estão no chat, não é? Recebam as nossas vibrações extremamente agradecidas e amigas. E nós gostaríamos de pedir que, à medida em que formos desenvolvendo o temário da noite, que vocês possam vibrar conosco e participar, colocando comentários, perguntas no chat, para que, à medida em que as perguntas estão dentro do tema, a gente possa ir trabalhando com vocês, e aquelas outras que a gente não conseguir pela própria dinâmica e rapidez do horário, nós vamos, depois de encerrar com a nossa prece final, nós vamos dedicar alguns minutos para permanecer com vocês, para tentar cada vez mais nos aproximarmos, lembrando que o estudo é dinâmico, o estudo deve ser participativo para que ele possa ser, vamos dizer assim, estimulante para todos nós. E hoje nós vamos trabalhar aspectos da questão que foi definida na última semana, que é a questão 514 do Livro dos Espíritos. E aí a gente vai ler a pergunta, a resposta ela é curta, mas ela traz um comentário muito extenso de Allan Kardec, que nós vamos pensar, porque na realidade nós já trabalhamos esses aspectos nos estudos anteriores. Então vamos fazer a conexão para dar continuidade no processo da noite e pedindo àqueles que estão chegando que possam nos acompanhar com o próprio Livro dos Espíritos ou com a participação dos nossos irmãos que no chat estão colocando, estão expondo as questões para vocês. Abraçando ainda todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita que estão acompanhando esse programa ao vivo. Vamos lá. Pergunta 514. Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Resposta. Há muitas gradações na proteção e na simpatia.
Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Aí nos comentários de Allan Kardec, ele divide, ele faz um resumo das questões então anteriores em 4 tópicos. E nós vamos trabalhar um por um. Vamos lá. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então aqui nós vamos nos deparar com a manifestação da providência divina que encaminha dentro do processo da reencarnação de cada espírito aqui na Terra, aquele espírito protetor, como tradicionalmente, ou trazendo ainda um ranço da nossa querida religião católica, na doutrina dos anjos, né? São aqueles anjos da guarda, ou bom gênio, o espírito amigo. Numa linguagem atual, nós tratamos como benfeitor, como educador amoroso, venerando, enfim. Mas o que importa é que eles estão junto com cada um dos espíritos reencarnados em missão, seguindo-o e ajudando no processo do progresso. Obviamente que nesse caso, por uma questão até, vamos dizer assim, de ordem natural, eles estão numa condição superior à do encarnado. Por quê? Para terem uma desenvoltura tal que auxilie o encarnado nas suas limitações, no sentido de apoiá-lo, de inspirá-lo, não é? Na boa conduta, enfim. Agora, o que nós estamos aprendendo com Kardec é que eles nos ajudam, inclusive robustecendo até a nossa própria fé, nos envolvendo em determinados momentos de apatia, de sofrimento, mas eles não interferem nas ações que competem ao aprendiz desenvolver para o seu próprio burilamento. Ok? Bom, o outro tópico. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, a fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder de que dispõem. Quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então aqui Allan Kardec vai nos falar de espíritos familiares, que se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis. Então nós sabemos que existe a parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela espiritual é aquela que se configura pelas afinidades, por sintonia, por simpatia, enfim. Quando encarnados, nós temos espíritos que são ligados aos encarnados que se aproximam por laços de afetividade, por simpatia, pelo desejo até de querer auxiliar. Mas estão ainda num patamar muito mais próximo do encarnado do que vinculados aos espíritos superiores, ou seja, ainda tem paixões, ainda se manifestam em egoísmo, em determinados aspectos de orgulho, embora estejam desencarnados. Então eles se afeiçoam, se aproximam, mas o que fica claro para nós, que mesmo com boa vontade, eles só atuarão por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então isso aqui já configura para nós também que no mundo espiritual há uma organização bendita. Quanto mais nós vamos tentando analisar na escala espiritual os valores mais, vamos dizer assim, mais elevados, as respostas serão mais producentes. E dentro de um nível de ordem e objetivando o progresso.
não é? Tá certo que, por uma questão também óbvia, nós podemos depreender que nas faixas inferiores não há organização. Por mais que haja justiça, violência, justiça, vamos dizer assim, ordenanças, porque nas faixas inferiores também há algum tipo de hierarquia, mas baseada na força. Nas ordens superiores, a hierarquia se dá por definição moral, de conduta, de elevação, certo? Mas, no mundo inferior, nós não podemos dizer que há uma organização plena. Há algum tipo de ajuste, porque muitos que estão em faixas inferiores são mentes inteligentíssimas, conhecedoras muitas vezes das leis até do magnetismo. Mas, no que reporta às questões elevadas, há sim um procedimento de organização. Por isso que essas leis que definem as possibilidades de intercâmbio, de relação entre encarnado e desencarnado, se faz pelos preceitos do merecimento, das necessidades, não é mesmo? Por isso que nem sempre ao desencarnar nós teremos contatos com os encarnados que aqui ficam, não é? Ou, estando no mundo espiritual, exemplificando, uma alma querida nossa que vem no processo da reencarnação, não necessariamente nós teremos oportunidade de acompanhá-los, mesmo que o amemos, mesmo que estejamos querendo até nos candidatar a auxiliar. Vai depender da orientação, da autorização do mundo maior, que acaba sendo representado em cada contexto, em cada individualidade, através do seu benfeitor espiritual. Eu agora dou uma pausa para perguntar para os amigos do chat, né, daí da sala. Está ficando claro o início da nossa conversa? Alguma pergunta, alguma participação, alguma ponderação, ou podemos continuar? Aninha, seja bem-vinda. Ao Lucas. O Lucas, fique à vontade para você trazer elucidações para a gente, tá bom, querido? E todos vocês também. Bom, então vamos continuar. Se caso quiserem que eu volte, não tem problema. Estudo doutrinário, nós não temos pressa. Então vamos dar um break. A Tisa, nossa querida amiga, que bom, Tisa, que você está conosco hoje. Conheço pessoas que não têm grandes afinidades, grandes amores, com família nem conhecidos, e sentem muita falta, saudade forte de certas pessoas e lugares que não se lembram. Como explicar tal situação? Tisa, nossa, você levantou um assunto muito importante para todos nós. Cai dentro, inclusive, do que nós lembramos anteriormente, né, da parentela corporal e da parentela espiritual. Há movimentos em nossas vidas que definem sentimentos inexplicáveis, como a saudade. Não é? Saudade de lugares, como você bem lembrou, saudade de entes que a gente não sabe quais são. E isso configura de uma forma muito clara a nossa vinculação a experiências que nos vinculam ao mundo espiritual ou a situações de vidas pregressas, que vivemos, por exemplo, grandes amores, que tivemos situações de convívio com almas bem próximas, amigas, e que no contexto atual estão transitoriamente, vamos dizer assim, vibrando em outras faixas, né, em outros circuitos, em outras situações. Podem estar no mundo espiritual, como podem estar reencarnadas, mas vivendo em outros territórios, em outros países, né? E quando as ligações são muito intensas, costuma a providência divina favorecer que haja encontros espirituais no momento da emancipação da alma, durante o sono físico. Não é mesmo? Então, assim, sem detalhar demais, mas a gente está tentando apenas exemplificar
que isso pode acontecer, inclusive, a manifestações de saudade de outros mundos. Por exemplo, o espírito reencarna aqui na Terra, veio de um exemplo de outro planeta e costuma, poeticamente olhar para as estrelas e bater aquele sentimento de saudade. Ele não sabe explicar o que é, mas intuitivamente há uma manifestação que estabelece painéis desconhecidos, porque o cérebro nem sempre favorece, com dados, com elementos, com figuras, com imagens no nosso próprio habitat terreno, mas que definem em nível vibratório esta conexão com instâncias superiores. Agora, também há aquele sentimento que desabrocha quando se aproximam espíritos que são vinculados a nós mesmos. E isso faz brotar alguns sentimentos de completude, como de saudade, enfim, e que na realidade está definindo nesse painel a sensibilidade mediúnica diante dessa presença espiritual que não pode se manifestar ostensivamente para não, vamos dizer assim, deflagrar uma certa confusão no nosso psiquismo, porque reencarnados o nosso sensório tem que estar vinculado aos planos objetivos da reencarnação. Eu não sei se eu me fiz claro, O assunto é muito importante, é muito interessante e cabe aí profundas reflexões. A gente gostaria de incentivar, Tisa, ao estudo, por exemplo, dos romances psicografados por Ivone Pereira, aonde ela traz experiências muito interessantes como médium no movimento das próprias psicografias, quando ela era levada ao processo da reminiscência para contar a história através da sua psicografia. Então, tem experiências fantásticas, que, diga-se de passagem, não só os romances, mas a gente pode indicar na leitura o livro Recordações da Mediunidade, não é? Enfim, que traz as experiências mediúnicas dela, inclusive o próprio contato dela com aqueles espíritos que alguns deles foram personagens dos romances, e a aproximação deles favorecia dentro dela sentimentos dos mais variados, Sejam aqueles espíritos que favoreciam sentimentos virtuosos, de bondade, de tranquilidade, como também alguns espíritos que se aproximam da gente e que trazem sentimentos mais obtusos, mais complexos, mais difíceis. Não sei, Tisa, se eu consegui atingir o nível profundo da sua pergunta. Quer dizer, atingir o nível periférico da sua pergunta, que foi muito profunda. Ok? Muito obrigado, Tisa. Você está dizendo que sim. Espero que você não esteja sendo apenas bondosa com a nossa limitação. Mas continuando. O tópico terceiro agora. Os amigos que estão colocando no chat, como o Arnaldo, se você puder colocar aí para favorecer o pessoal, eu agradeço imensamente a sua contribuição valiosíssima. Agora vai falar dos espíritos simpáticos. São os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. Semana passada nós trabalhamos um pouco esse aspecto, que aqui vai estar falando de espíritos simpáticos. Nós podemos ser simpáticos apenas por ideias, nós podemos nos atrairmos por afeições particulares ou, conforme o texto define, há uma semelhança de gostos e sentimentos. Aí entra a questão de hábito, entra a questão da maneira de sentir, e isso pode definir, vamos dizer assim, uma atração que é exercida pelo próprio sentimento, pelo pensamento. E foi muito a propósito a leitura que a nossa coordenadora fez de Emmanuel sobre o pensamento,
porque ela encaixa exatamente aqui, porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Por quê? Responsáveis. Porque quando emitimos, nós os projetamos no mar da vida. E definindo e configurando painéis de luz ou sombrios, como um fulcro irradiador, nós atraímos, como também somos atraídos. Aí eu sugiro a vocês estudarem uma lição do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, intitulada Associação. Nós vivemos um mundo de associação e repercussão. O tempo todo nós estamos intercambiando, com encarnados, com desencarnados, né? Através exatamente do fluido cósmico universal, que é a matéria primeira, primitiva, que favorece que as nossas vibrações perambulam no universo, né? Como o ar favorece, se torna instrumento para que o som se propague. É mais ou menos uma ideia que Allan Kardec utiliza de uma forma didática para auxiliar o entendimento ainda infantil nosso com relação ao entendimento das leis que favorecem a esses intercâmbios entre as diversas moradas na casa do Pai. E vocês me permitem, mas aí nós temos que citar o Evangelho, né? Porque doutrina espírita, eu gostaria de fazer uma observação. Fui indagado outro dia sobre doutrina e evangelho. E nós gostaríamos de suscitar uma reflexão. Doutrina espírita e evangelho se confundem. Por quê? É impossível você falar de doutrina espírita sem falar de evangelho. Como falar de evangelho sem falar de doutrina? É a filosofia e a ciência que se intercambiam em comunhão com a própria verdade manifesta em Deus. Para a gente pensar. Porque muitos companheiros costumam dizer assim para a gente: ah, mas eu tenho mais facilidade com doutrina. Aí outros dizem assim: ah, mas eu tenho uma facilidade com o evangelho. Aí a gente tem que conversar com mais cautela sobre o assunto, porque precisamos de entender o que na realidade eu quero expressar quando eu pronuncio a palavra evangelho. Porque o evangelho pode ser do teólogo, pode ser do exegeta. Como o evangelho pode ser discutido, favorecido pelo entendimento da chave bendita que se chama doutrina espírita. Por isso é que Emmanuel, de uma forma brilhante, buscando o pensamento de Allan Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, como define doutrina espírita como a chave, Emmanuel, no livro Opinião Espírita, diz assim: Kardec é a chave e Jesus é a porta. Se não utilizarmos a chave, que é o do conhecimento não intelectual, informado, aprisionado pela cognição que mata, mas o racionalismo intuitivo, base do pensamento que Allan Kardec veio trazer para nós no século XIX, é o pensamento intuitivo, é a inteligência espiritual, é que favorece para que a gente possa não sermos apenas espíritas, mas sermos espíritas cristãos. Ou seja, aquele que vive o que estuda e o que fala. Não existe paradoxo entre doutrina e entre evangelho. Por mais que alguns costumam dizer que muitos falam do evangelho como se fosse uma locução, uma pregação evangélica ou pastoral, aí nós precisamos de avaliar a maneira com que é feita. Porque o evangelho pode ser para alguns uma retórica utilizada como historietas benditas, porque só avocar o nome de Jesus resplandece luz. E eu queria dizer para vocês que os espíritos das trevas não pronunciam o nome de Jesus. Isso André Luiz nos ensina nas suas obras. E a gente tem visto algumas destas aí,
que estão nas nossas prateleiras, que tratam, inclusive, os trabalhadores do Cristo como trabalhadores do Cordeiro. Eu acho muito interessante. E a gente costuma ler e não entender. Então nós queremos dizer que pronunciar o nome de Jesus é uma possibilidade transcendental. E que nós temos que purificar a nossa língua para falar do nome dele e não colocar, despejar como mais uma palavra do nosso vocabulário. Mas o evangelho do qual nós estamos falando é aquele que promove alterações psíquicas. O evangelho é a ciência cósmica do amor. É a boa nova. Portanto, queridos amigos, nos ajudem nessa reflexão para que nós não promovamos, que nós não estabeleçamos, não estimulemos uma conversação que não seja profícua. Porque o espiritista é aquele que deve, acima de tudo, ser fiel a Allan Kardec. Mas acima de Allan Kardec está o Evangelho, está o Cristo de Deus. Continuemos. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por impulso próprio e não em virtude de uma missão. A constância dessa ação varia conforme o acesso mais ou menos fácil que encontre no homem, pois este é sempre livre para escutar ou repelir a voz do gênio mau. Obrigado, Arnaldo, por ter nos ajudado de uma forma rápida, eficiente, e ter colocado no chat o texto. Eu estou observando que o seu texto está em consonância com a tradução que a gente está usando do Evandro Noleto, não é? Uma das últimas da Federação. Então, nós, nesse ponto aqui, nós vamos estar falando sobre influência espiritual. Porque o mau gênio aqui são os espíritos ainda ignorantes, imperfeitos, que vez por outra se fazem perversos, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Então nós estávamos falando do anjo, do guardião, do protetor, do benfeitor. Depois nós falamos dos espíritos familiares. Depois nós, acompanhando o pensamento de Kardec, nós falamos dos espíritos simpáticos. Ok. Agora, a gente está falando daqueles que estão em sintonia com a nossa faixa evolutiva de ordem inferior. E eles agem por impulso próprio. Eles não possuem uma missão. Eles não recebem uma delegação de ordem superior para atazanar a vida de quem quer que seja. Né? Eles agem por impulso. E quando refletimos sobre impulso, nós caímos naturalmente no estudo do Livro dos Médiuns. Quando Allan Kardec vem falar sobre a influência moral do médium, do processo da chamada educação espiritual, ou educação mediúnica, melhor dizendo, e que o médium deve prestar muito atenção nos impulsos que brotam. Impulsividade. Porque costuma estarmos sendo impulsivos por nós mesmos, pela nossa ainda inferioridade, pelas nossas emoções desgovernadas, por esse ou por aquele motivo, sistema nervoso desgastado, medicação, quimismos internos, endógenos, né, exógenos, e aí vai na linguagem científica, mas podemos também estar sob o guante de influências espirituais. Então, precisamos tomar muito cuidado. A Tisa está colocando assim, precisa de muita disciplina
para não permitir seguir as ideias dos espíritos inferiores. Perceber o que está fazendo, seja uma tarefa simples ou uma conduta enraizada. Tisa, além de trazer um pensamento tão ajustado, você escreveu de uma forma soberana. Eu não sei se você copiou de algum livro ou se é a sua poesia, a sua veia literária que trouxe para nós. E eu te agradeço imensamente. Tisa, mas é isso mesmo. É isso mesmo, querida. Nós temos que disciplinar. De vez em quando a gente vê pessoas falando assim, eu agi por impulso. Nossa, de uma hora para outra alguma coisa se avolumou dentro de mim e eu escrevi um texto. De repente alguma coisa tomou corpo e eu lhe dei um beijo. Eu rasguei o livro. Eu dei-lhe um tapa. Né? Eu pulei numa distância e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Devemos ser bastante criteriosos. O Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito no chat, é uma crítica, uma apreciação à parte moral contida na Bíblia. O corpo doutrinário é outra coisa. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma análise crítica. E nós agora vamos analisar com o corpo doutrinário, criticamente, o que Jesus, por exemplo, diz assim, que devemos ser simples como as pombas e sagazes ou prudentes, como queira a tradução que vão utilizar, como as serpentes. Em nível íntimo, a simplicidade é a base. O carinho é tudo. A apreciação sempre bondosa. Por isso é que os espíritos superiores, em nome de Jesus, inspiram Allan Kardec a fazer uma análise extremamente valiosa sobre os textos antigos. E aí, em seguida, o próprio corpo doutrinário diz assim para nós, mas precisamos ser prudentes para não permitir que brote de dentro de nós a leviandade, que brote de dentro de nós a arrogância, que brote de dentro de nós o julgamento, que brote de dentro de nós a indelicadeza, que brote de dentro de nós a falsidade, a maledicência, que brote de dentro de nós a impaciência, que brote de dentro de nós a impulsividade, as doenças, porque tudo isso vai com o tempo trazendo para nós treva. Observe como muitas vezes nós analisamos a vida sob o prisma do intelectualismo dogmático, fechado. E com isso nós fechamos portas ao invés de abri-las. A ferramenta do Evangelho, ela é da essência da própria bondade divina, que jamais nos situa uns da frente dos outros sem finalidade, sem motivo, sem porquê. Nesse momento agora, observem todos como que Deus está nos abraçando, nos concedendo a oportunidade de fazermos amigos. E eu gostaria de manifestar o meu sentimento para todos vocês, porque eu falava alguns dias atrás que toda tarefa que a gente faz, tarefa espírita, o objetivo que nos move acima de tudo é fazer amigos, porque é a senha do Evangelho, granjeai amigos. Porque granjeando amigos, nós vamos conquistando um território sagrado na nossa própria intimidade, que nos estimula no processo da autoiluminação, da educação. No convívio com os amigos, é que eu vou identificando as minhas imperfeições.
Porque há espíritas, como há religiosos, teólogos, ortodoxos, que estão muito mais presos nos problemas do mundo lá de fora, do que verificando e trabalhando arduamente para cuidar dos seus problemas pessoais, do seu mundo íntimo. É um grande equívoco dos religiosos operar no de fora, esquecendo que a operação mais importante, mais sublime, é o encontro com Deus, que não se dá no mundo objetivo. O encontro com Deus é um instante pessoal e íntimo. Então agora, eu agradeço a coordenação dessa sala por estar nos dando essa oportunidade, porque jamais vamos esquecer a oportunidade de conviver com vocês, porque o maior beneficiado está sendo eu, porque falando para vocês, preparando um tema, nós estamos aqui nos movimentando muito mais em sentimentos do que em intelectualismo. Nós estamos trabalhando num nível muito mais intuitivo do que pragmático. Porque não é essa a educação espírita que Allan Kardec propõe para nós. Por isso que nós costumamos dizer aqui em Belo Horizonte, estudando o Evangelho que fazemos há tantas décadas, que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande árvore que foi transplantada da Palestina para a França. E por que não fazer a poesia da França para o Brasil? O Evangelho segundo o Espiritismo é a alma da doutrina espírita. É a copa que oferece para o viajor o seu momento de frescor, de consolo. Doutrina espírita sem consolo, sem carinho. Ela é uma religião sem alma, ela é uma filosofia que tem vida curta. Foi assim que Allan Kardec escreveu na Revista Espírita, no livro A Gênese, em obras póstumas, na introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos de observar que existe, como a nossa irmã está lembrando, que existe todo um tratado. Vocês já pararam para estudar a história e observar que os 5 grandes livros foram escritos por Moisés, o Pentateuco mosaico, e que o Novo Testamento foi se pautado em 5 grandes livros, e que a doutrina espírita se arrima num Pentateuco kardeciano, sendo que o primeiro livro de Moisés foi o livro Gênese, e o último livro de Allan Kardec foi o livro A Gênese. As coisas estão soltas? De forma alguma. Existem ciclos e ciclos que se abrem, que se intercambiam numa filosofia de valores ainda intocáveis pela nossa vã condição de análise. Então nós precisamos, meus queridos amigos, pelo menos eu falo para mim mesmo, de observar o que está acontecendo no meu mundo íntimo, porque a doutrina espírita é a doutrina da minha história, da minha vida, porque eu sou espírito. Foi escrita pelos espíritos, mas é a minha tradição, como a de todos que passam a observar não um contexto lá de fora, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande árvore que nos oferece uma copa e foi escrita pelo Espírito de verdade. Agora, será até quando que nós vamos ficar discutindo se o Espírito de verdade é Jesus? Se é uma pleiade coordenada por Jesus? Se o grande convite de Jesus é o vinde a mim para nos tornarmos membros do próprio Espírito de verdade? Aí vão dizer que somos pretensiosos? Não. Podem até afirmar, mas não somos. Porque nós somos corajosos para afirmar que existe uma escala espírita que Allan Kardec apresenta para nós no Livro dos Espíritos. E nós reconhecemos que estamos ocupando o último degrau dessa escada. Somos os ínfimos, somos os menores de todos, como Bezerra de Menezes fala tanto para nós nas suas comunicações. O servidor menor, o mínimo, paternal de sempre. Ele é o servidor. E o mínimo na condição de se colocar como
aquele que está lá atrás. Aí a gente brinca dizendo, né? Se ele está lá atrás, meu Deus, aonde eu estou? Mas isso não é o ponto. O ponto que devemos valorizar é poder participar. É estar aceitando o convite, porque muitos são os convidados e poucos são os escolhidos. E nós costumamos dizer, somos poucos aqueles que nos escolhemos, porque na visão do pastor das almas, do governador espiritual do planeta, de Jesus, aquele que é o referencial para toda a humanidade, para ele, pela sua bondade, pela sua misericórdia, todos nós deveríamos estar sentados junto com ele na beira do lago de Genezaré para falar das beatitudes, para falar das virtudes, para falar do bem, para planejar o nosso futuro. Mas não, nós preferimos operar ainda vinculado às trevas, à perversidade, à impulsividade, como o próprio texto de Allan Kardec vem falar para todos nós. Mas Carlos Alberto está falando dos espíritos, alguém pode indagar. E nós podemos redarguir dizendo, mas até quando eu vou ficar analisando esse texto, pensando apenas nos espíritos que se vinculam à minha casa, ao meu comportamento? Os espíritos que estão me acompanhando na hora que eu vou para ali ou para colar, eles estão em toda parte. São seres que povoam o universo, conforme está incerto na questão 76 do Livro dos Espíritos. Os espíritos estão em todas as partes. E afirma Jesus no capítulo 14 de João, no primeiro versículo, que há muitas moradas na casa do Pai. E em todas elas, Jesus, para nós, é o referencial. E em todas elas há espíritos. Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, no primeiro versículo, define que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Allan Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, falam que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos, o que de ordinário são eles que nos dirigem. Tudo isso é testamentário, é conhecido. Mas aí nós podemos fazer uma alusão a Tiago na sua epístola, quando define no capítulo 2, bem-aventurado o varão que é tentado. Porque o varão que é tentado, ele vai avaliar sua própria concupiscência. O que Tiago escreveu tem a ver com o capítulo do Livro dos Médiuns, sobre a influência moral dos médiuns, quando Kardec explica para nós a importância da influência, para que o médium possa decidir por si próprio qual a conexão, qual a sintonia que ele vai estabelecer. Tudo isso para nós já está dito e posto, já está sobre a mesa. Nós estamos reconfigurando, melhor dizendo, nós estamos fazendo uma releitura da lição. Agora, fazer a releitura da lição, porque a lição nós já sabemos de cor, como fala o poeta aqui de Belo Horizonte. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender, e precisamos de aprender a começar a valorizar então o nosso crescimento pessoal. Porque afirma o adágio popular: me diga quem tu és, que direi quem tu andas, com quem tu andas. E certa feita Emmanuel disse assim para uma mãe sofrida, que achava que o filho era a vítima, né? E Emmanuel diz assim: me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Porque aí fora, me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Só para fazer um ajuste, porque nós falamos muito rápido, a frase saiu trocada. É necessário nós observarmos isso agora. Porque o crescimento espiritual de cada um de nós, em contato com os benfeitores espirituais, queridos amigos, vai automaticamente favorecendo aqueles perversos, aqueles que não querem o nosso progresso,
Aqueles que são simpáticos, mas ainda estão vibrando nas mesmas faixas ainda das paixões. O crescimento espiritual de uma alma representa num trabalho evangelizador de altas expressões. Que a gente possa pensar um pouco sobre isso. E que os benfeitores espirituais possam encontrar em nós, então, médiuns da vida, médiuns que somos ainda cheios de defeitos, mas médiuns que estamos nos candidatando a servir, sem olhar a quem, e muito menos sem procurar prêmio, louvores, sem procurar bajulação, sem procurar reconhecimento, sem procurar o destaque, para não sermos dos tempos atuais os falsos profetas, porque os falsos profetas, conforme nos fala Allan Kardec, no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão na erraticidade, mas eles se encontram conosco, para não dizer que somos nós, muitas vezes, que falamos do bem, mas agimos em consonância com as dificuldades, fechando portas, criando empecilhos, matando esperanças. Ai, como a nossa alma, ela costuma ficar combalida quando a gente entra nesse diapasão de reflexão. Queridos amigos, os tempos atuais, conforme definiu Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, se caracteriza pela transição. E a transição, Kardec falava sobre ela no século XIX. Portanto, a transição que muitos falam agora, na realidade, ela está se expressando há muito tempo. O que significa transição? Mudança de paradigma. Nós estamos procurando entender a importância de deixar o materialismo para investir no espiritualismo. Deixarmos o mundo das posses efêmeras para trabalharmos nas posses eternas, virtude, amizade, carinho, favorecimento. Nós estamos vivendo uma fase de intelectualidade, de tecnologia, de ponta, mas devemos também valorizar a importância da intuição, valorizar aqueles momentos nossos mais singelos, nos tornando crianças, sermos simples, sentarmos na relva, deitar a cabeça na grama, poder bater um papo com a esposa, conversar com o vizinho, não é? Oferecer algo de nós mesmos para aquele que está necessitado, sendo ele querido ou desconhecido. Sentarmos, deitarmos no nosso leito e lermos uma página bendita e fazermos uma prece para aquele parente que está distante, para aquele coração que amamos tanto e que se encontra no mundo espiritual. Andarmos pelas ruas, pensarmos na saúde do corpo, brincarmos, entretermos, vencermos um pouco a rotina, que enclausura, embora ensine, discipline. Pensarmos, meus amigos, que nós somos filhos de Deus e que não temos que temer, que esconder a lágrima que verte pela nossa face. Porque muitos querem chorar e não conseguem, por terem se tornado cristalizados, presos nas convenções. Como minha alma se enternece vendo imagens como agora que me passam na retina. Quando Chico Xavier estendia suas mãos,
para abraçar, para beijar com seus lábios cansados aquelas almas famintas de amor, embora se apresentavam sedentas de pão, ou de uma nota, de uma moeda, ou de um alimento, um remédio, um cobertor. Chico não tinha vergonha de abraçá-las. Aqueles que chegavam com aquelas situações dos companheiros que eram mal cheirosos, enquanto os trabalhadores que lidavam com Chico se afastavam, ele era o primeiro a dizer: vem a mim, meu amigo. As suas lágrimas vertiam porque sua alma era pura. Pura não no sentido de que era um espírito puro como alguns querem ou tentam fazer dele. Chico foi um trabalhador, uma alma que nasceu da simplicidade e não abriu mão dela jamais. Chico viveu uma vida que todos nós podemos viver, porque ele valorizava o ser humano em detrimento dele mesmo. E por isso era uma alma que enternecia a todos, não só aos espíritas, porque nós espíritas da atualidade nos curvamos diante da exuberância mediúnica dele e do mandato luz. Mas isso não foi assim lá atrás. Os espíritas não conseguiam ver nele o homem que lutava pelo futuro, porque ele acreditava que o filho do homem devia nascer dentro dele. Isso não é uma análise crítica do Evangelho. O nascer do filho do homem é o nascer das virtudes. É permitir que o futuro se faça a carne, que o verbo opere agora, não deixando para depois, não postergando. Porque a lágrima de quem posterga ou hesita, ela é doída, diferente das lágrimas das mães que vertem esperançosas por dias melhores, pela vitória de seus filhos, esquecidas delas mesmos. E por isso que elas se martirizam como mártire. Vieram do mundo espiritual os apóstolos para nos fazer pensar, refletir sobre a amizade excelsa e incomparável de Jesus, que jamais nos abandona, que não nos deixa entregues à própria sorte. Por isso ele envia os seus mensageiros, como nos fala São Luís na Revista Espírita de 1868. Os espíritos vos amam como o bom pai ama seus filhos. Eles vos têm piedade, cuidam de vossos dias e afastam de vós todo o mal que vos pode acontecer. Como a mãe cerca o filho de todos os cuidados mais delicados, de todas as atenções necessárias à sua fragilidade. Deus lhes deu essa missão, deu-lhes a coragem para cumprir, e nenhum desses bons espíritos, seja qual for o seu grau de hierarquia espiritual, não falhará na sua tarefa. Compreendem, sentem, veem esses esplendores divinos que devem ser a sua recompensa. Vão adiante e queriam vos levar em sua via, vos impelir à frente deles, se o pudessem. Eis porque vos resmungam, porque vos aconselham. Por vossa vez, orai por eles, para que a vossa indocilidade não os impeça de continuar seus benefícios por vós, e que Deus continue a lhes dar força e vos ajudar. Queridos amigos,
os benfeitores estão conosco, como agora, nos abençoando, nos inspirando, para que, ao terminar esse nosso encontro, a nossa alma se engrandeça na paz do Senhor. Queridas amigas e irmãs da sala, falando Espiritismo na Rede Amigo Espírita, eu agradeço de alma e coração a bondade, o carinho por estar acompanhando essas reflexões. Nós, muitas vezes, gostaríamos muito que houvesse um intercâmbio maior. O que nem sempre o contexto, os textos, os objetivos, o atendimento espiritual que se faz aqui favorece. Para alguns pode ser monótono, mas eu espero que para uma alma de mãe, ou de filha, ou de filho, ou de irmão, essa sala possa representar um orvalho que brota da essência de uma rosa e que busca a luz que dimana das estrelas, nesse zimbório maravilhoso que Deus nos oferece para galgar cada vez mais a nossa evolução, o nosso progresso e, por consequência, a nossa felicidade real. Queridas amigas, irmãos, bondosas companheiras, na semana em que vamos comemorar simbolicamente o Dia das Mãezinhas, dessas veleiras que representam Maria, que representa esse cortejo de almas que auxiliam tanto os filhos ainda incautos, incipientes, infantis da terra, nós gostaríamos de pedir a permissão para a nossa coordenação, para trazer para vocês uma poesia em forma de uma mensagem desta veleira, dessa mãe espiritual, que através das mãos abençoadas de Chico Xavier auxiliou e tem auxiliado tanto a todos nós. E que, se ao final a nossa alma se enternecer nas lágrimas, benditos sejam elas. Do livro O Espírito da Verdade, Meimei, na lição Ternura. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz que, mais tarde, vinha saber serem lágrimas. Conchegastes-me no colo, como se me transportasses a brando ninho, e desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões,
de agulha aos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigo, afagavas minhas mãos entre as tuas, ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a feição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregastes a vida. E até agora, dia a dia, esperas paciente e doce o momento em que me volto para os teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre. Ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje, ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham do chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas, como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que eu te oferte o meu próprio coração, transformado num poema de estrelas. Que esse poema de estrelas possa encontrar ressonância no coração de todas as mães que estão conosco nesse momento, programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Todas as mãezinhas que nesse momento nos recordamos que se encontram em seus lares, quem sabe nos hospitais, nas casas de recuperação, no mundo espiritual. Que todas as mãezinhas possam receber as bênçãos da Mãe Espiritual de toda a humanidade, a Rosa Mística de Nazaré. Obrigado a todas vocês, mãezinhas, pois a humanidade não tem sentido sem vocês. Muita paz, queridas amigas e irmãos, companheiros da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo Espírita. E assim, nós interrompemos a nossa atividade no seu sentido de reflexão nessa primeira hora de trabalho e em seguida nos colocamos à disposição para responder possíveis perguntas. E assim a gente devolve a palavra para Shanri, que é uma veleira da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo. Tem, Shanri, em nós filhos agradecidos por tudo e pelos tesouros ainda não abordados ou reconhecidos por nós mesmos. Um beijo em sua alma, um beijo na alma de todas as mamães que estão presentes.